Olá, aventureiros! Começamos nossa semana de top 5 de monstros diferentes com nossas 5 aranhas gigantes. Eu sou o Luiz, que vai guiar vocês no Monstros e Aventuras. Então, vamos nessa. Lembrando que os primeiros critérios são que, são automaticamente aranhas que são gigantescas mesmo. Então existem aranhas monstruosas de diversos tamanhos em filmes, novelas, seriados, etc. Só que eu preferi pegar justamente as que são gigantescas. Número 2, são aquelas que envolvem justamente um certo impacto cultural. 3, tem um certo grau de diferença e estranhice no meio da história. E por fim, tem o meu gosto pessoal. Então, vamos começar com As Aranhas de Malditas Aranhas. Esse filme do começo do século é uma homenagem geral aos filmes como um todo de aranhas gigantes que nós tivemos. Sim, nós tivemos inclusive um período de quase uma década somente de insetos e artrópodes gigantes na história do cinema, nos anos 60, 50. Sendo que Malditas Aranhas fala sobre o despejo de um lixo tóxico que acaba transmutando uma série de aranhas, transformando elas em seres cada vez mais gigantescos e que passam a devorar a população de uma cidade. O engenheiro local passa a ter que dar um jeito de deter essa invasão de aranhas que estão acontecendo, ao mesmo tempo que temos várias piadinhas com filmes de monstros gigantes ao longo da história, ao mesmo tempo que as aranhas são bem feitas e os combates bem divertidos também. Então, um ótimo filme com umas boas homenagens ainda por cima. Então, se você já assistiu algum filme antigo de aranha gigante, você vai curtir, e se não assistiu nenhum, também pode curtir à vontade. Número 2, a Aragog de Harry Potter. Exatamente, galera! Essa aranha, que é uma espécie extremamente rara e igualmente agressiva, foi trazida secretamente pelo Hagrid ao mundo mas precisamente a escola de magia de Hogwarts, quando ainda era um ovo, que acabou rompendo e a aranha fugindo e criando seu próprio ninho no meio da floresta, e ela é capaz de se reproduzir sozinha. Então, ela pôs vários ovos e tem vários e vários filhotes. Número 3, a aranha Laracna de Senhor dos Anéis. E aqui temos alguns detalhes interessantes, porque mais do que uma aranha gigante inteligente ainda por cima, com vários filhotes, que tenta inclusive matar o Bilbo, nós estamos falando de uma entidade que é filha direta de Ungoliot, a primeira aranha. E mais do que isso, Ungoliot, a primeira aranha gigante, a primeira aranha monstro do universo do Senhor dos Anéis, ela não é simplesmente uma criatura monstro inteligente. Ela, assim como várias outras entidades como os primeiros dragões, os primeiros Balrogs, ela na verdade era uma das entidades celestiais que vieram para a Terra para auxiliar no desenvolvimento do universo, né? Quando os chamados Valares, os primeiros grandes seres que ajudaram a criar o planeta, vieram para o mundo diretamente criar suas bases, trouxeram eles outros espíritos celestiais para ajudá-los, e em parte desses espíritos acabou se corrompendo por uma entidade cósmica maligna que é o Melkor, que é uma espécie de anjo caído do universo do Senhor dos Anéis. Entre esses seres cósmicos que se corromperam, a gente conhece justamente o Sauron, o grande vilão do Senhor dos Anéis, e temos Ungoliot, que resolveu adotar a forma de uma aranha gigantesca e criar sua própria prole. Inclusive, ela é chamada de a Devoradora da Luz, porque ela ajudou inclusive a destruir as árvores sagradas luminosas que existiam na sagrada Ilha dos Elfos. Então, inclusive, esse é um dos motivos pelo qual eu tô tão ansioso pelo seriado do Amazon Prime, né? Já como ele passa num período de milhares de anos atrás, meio que entre o universo que a gente conhece do Senhor dos Anéis e entre a criação do mundo pelos seres cósmicos, existe alta chance de a gente ter a aparição de algumas dessas criaturas cósmicas extremamente poderosas, algum desses deuses monstros ancestrais que existem dentro do universo do Tolkien. Sendo que se você gosta de uma boa aventura de ficção científica, terror e fantasia mesclados, dá uma olhada aqui no livro Aventureiro do Espanto, cujo e-book está na descrição do vídeo, galera. Prosseguindo então, o próximo filme e próxima criatura é Tarântula, a criatura de mesmo nome, que é uma espécie real, né? Também dá nome a um filme
onde ela é protagonista como uma criatura monstruosa, uma tarântula, onde foram feitos diversos experimentos radioativos, do qual ela é um de vários animais que sofreram esses experimentos, numa tentativa de criar super espécies que fossem gigantescas e assim acabar com a fome no mundo. Só que no caso dessa aranha gigante, ela acaba saindo do controle, né, e acaba atacando uma série de animais em fazendas próximas justamente do deserto onde eram realizados os experimentos, né, sendo que temos justamente uma caçada ao monstro gigante com um clima meio de faroeste na história, o que é bem divertido. Sendo que esse filme dos anos 50 acaba justamente sendo um dos primeiros e que mais influenciou toda a linha de monstros de aranhas gigantes, né? E é tranquilo de você pegar e conseguir esse filme para vocês assistirem aqui no Brasil. O próximo, encerrando com chave de ouro, ou melhor, com chave de lava vulcânica, é Lavalântula. Esse filme recente, produzido pelo Sci-Fi Channel, mostra uma invasão de aranhas gigantes feitas de lava. Então, o protagonista é um ator de filmes de ação que ele está em fim de carreira, não conseguindo mais trabalho porque acabou a onda de filmes de ação do jeito que a gente conhecia nos anos 80 e 90. Só que as aranhas começam a atacar a cidade de Hollywood e ele começa a ter que defender na raça a família dele dessas aranhas. A esposa também é uma lutadora, o filho dele e os filhos dele também tem todo um aspecto meio guerreiro aí na história. Então você tem toda uma família que se une para defender a cidade contra monstros de lavas que são cada vez maiores, e ao longo do filme temos várias referências e piadas com várias cenas clássicas da história do cinema. Então é um filme extremamente divertido, tanto pelo conceito de aranhas gigantes que gospem fogo feito de lavas, que vão ficando cada vez maiores ao longo da história, havendo toda uma trama envolvendo de como é estruturado o ninho e como destruir o ninho no final da história, que é extremamente divertida, com direito a uma homenagem geral aos filmes de super-herói, quanto pelas diversas piadas com as cenas clássicas que a gente conhece, inclusive de muitos memes, envolvendo filmes clássicos hollywoodianos. E vocês, quais filmes de aranhas gigantes vocês gostariam, vocês assistiram, vocês já viram aqui? Lembrando que o próximo vídeo será justamente sobre plantas monstruosas. Aguardo vocês na próxima aventura!